Dando continuidade à nossa programação, estamos entrando no bloco do Flamengo, o bonde do Mengão sem freio, que conseguiu vencer o São Paulo e estragou a festa fabulosa. E já de bate pronto, Fernando Diniz, qual o seu destaque dessa partida, Fernando? Bom, o meu destaque é o seguinte, né? Como disse o jornal hoje, quem foi fabuloso foi o Flamengo, né? Não foi o Luiz Fabiano. Aliás, o Luiz Fabiano está muito longe de ser fabuloso. Então, né? Mais ou menos, você quer dizer que foi um flabuloso? Foi. Na verdade, não, isso que eu estou falando é uma brincadeira, né? O Flamengo fez uma boa partida diante do São Paulo, eu achei, sabe? Fez uma partida correta, taticamente, sabe? Anulou, principalmente a partir do segundo tempo, as peças principais do São Paulo, né? No primeiro tempo, não. O primeiro tempo foi um jogo equilibrado e muito bom, por sinal, né? O São Paulo teve boas chances, o Flamengo teve até melhores oportunidades do que o São Paulo, tal, mas aí veio chuva e atrapalhou, né? Mas aí no segundo tempo o Flamengo passou até a tomar um pouco de conta do jogo depois da expulsão do jogador do São Paulo. E aí, meu amigo, o Flamengo ele acabou vencendo o jogo por conta disso também. E porque o Vanderlei Luxemburgo não teve medo de arriscar, né, depois da expulsão. Miriam Barbosa, e o seu destaque dessa partida, Miriam? Olha, eu já discordo um pouquinho. Acho que o Flamengo ele deu uma sorte. Não tem tanto mérito assim. Tudo bem, ganhou, né? Mas, enfim. Por que ele não teve tanto mérito assim? Não, acho que foi muita sorte. Foi muita sorte. Não acho que foi assim. Acabou que os noticiários, né, os jornalistas, tudo falaram muito. Nossa, Flamengo ganhou do São Paulo, que estava estreando com o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano realmente está sem ritmo de jogo, né? A gente já esperava isso mesmo, né? Eu dou uma desculpa mesmo. Nisso daí eu concordo com você. E não achei tanto mérito, não. Achei que ele poderia ter jogado melhor. Enfim, ganhou, né? É aquela coisa, ganhou, então foi o melhor. Para mim não foi nem tanto. Agora, o meu destaque é o lado contrário, assim. Meu destaque que foi, assim, negativo. Muito negativo foi o Rogério Ceni. Que foi aquilo, gente? Até escorregar na hora de fazer... De fazer lá bater a falta. Falei, que é isso? Ele tá muito ruim, Rogério Ceni. Miriam, ele teve péssimo, assim. Miriam, nisso eu concordo em gênero, número e grau com você, Miriam. Quem não está nos vendo, né, como é o caso de todo mundo, né, infelizmente não viu o meu agradecimento a ela. Rapaz, olha... Parabéns, Miriam. Parabéns pelo seu destaque negativo ao Rogério Ceni. E não só por causa disso, não. O goleiro que não vai na bola em gol, né, do adversário, entendeu? Não merece o meu respeito, não. Entendeu? Você me desculpa. Rogério Ceni fez 3 grandes defesas, mas não foi na bola no primeiro gol do Flamengo. Então, anulou tudo. É verdade, é verdade. André Rocha, o seu destaque depois desses 2 destaques quentíssimos? Eu fico até um pouco receoso de falar alguma coisa aqui, mas eu vou falar o seguinte: o Flamengo jogou bem, um jogo foi... Tanto o São Paulo também jogou muito bem. Depois que perdeu o Lucas, foi expulso, perdeu um pouquinho na qualidade. O Flamengo cresceu. Agora, eu tenho um ponto a colocar, é o seguinte: eu acho que depois do Flamengo ficou um ano... parado. O Adilson Batista poderia ter guardado ele pro segundo tempo. Que ele pegaria a defesa um pouco mais cansada. Pelo vigor físico que ele tem, pelo porte que ele tem, é um jogador que ele é, com a presença diária. Eu acho que ele no segundo tempo renderia um pouco mais. E... Que jogador é esse que ele é? Artilheiro, goleador, sabe fazer gol. Enganador, né? Não. Enganador. Artilheiro. Sempre... Luiz Fabiano, enganador? Enganador. Não acho não, não acho não. Basta ver a Copa de 2010 que ele fez, né? Sabe fazer. Sempre foi artilheiro nos clubes no qual passou, nos quais... Principalmente no próprio Sevilha. No próprio Sevilha, né? Artilheiro. E outra, vou discordar do nosso Fernando Diniz aqui. Jogador que se chama de fabuloso e
Um ano parado, tá muito tempo parado. Não, tudo bem. Jogou contra o Flamengo. Não, nesse ponto eu vou concordar com você. Mas ele sempre se chamou de fabuloso. A carreira toda. Não, fabuloso não é Mas fabuloso. Ele nunca se chamou de fabuloso, muito não. longe. A imprensa muito longe. chamou ele de fabuloso. Isso que eu ia falar. A imprensa Isso surgiu da A imprensa. imprensa espanhola que chamou o Luiz Fabiano de fabuloso. Mas E ele vestiu a camisa, eu concordo com o Diniz. Mas agora, me diz um time que o Luiz Fabiano passou que ele não foi artilheiro. Qual foi o time que ele jogou que ele não foi artilheiro? Foi artilheiro em quase todos os clubes que ele jogou. E outra, quanto à questão do Rogério Ceni, ele pode ter falhado na cobrança, ter escorregado. Agora, o gol do Thiago Neves, ele não indo na bola, não teve culpa no gol. A cabeçada foi indefensável. Mas, meu amigo, ele tinha que pelo menos ir na bola. acho que- Ele falhou por omissão. Não teve culpa, não. Não teve omissão. Não, Omissão, muitos concordo, goleiros- Diniz. Porque o goleiro deixou de ir numa bola que realmente não tinha como, ele passou a ser um goleiro ruim. Não, ele pra mim sempre foi ruim. Sempre foi ruim e metido a melhor goleiro do mundo. O Rogério Entendeu? Ceni é um bom goleiro, sempre eu gosto do Rogério. Tem personalidade, é um cara de personalidade. Ele Excessiva. Tem personalidade. até. E é um goleiro que é líder, né, do São Paulo. Ele é um cara que veste mesmo a camisa do São Paulo, igual outros, como o Marcos veste a camisa do Palmeiras e Não, E nesse entre ponto eu outros concordo aí. com você. então esse é o meu destaque. Olha, eu acho que o próprio Rogério Ceni, ele tem um grande problema com a imprensa. Eu acho que ele quer deixar algumas coisas e acaba, às vezes, falando muita bobagem. Mas eu acho que o grande problema é esse. Mas eu não duvido dessa qualidade técnica do Rogério Ceni. Eu acho que ele já deu muito pelo São Paulo e pela seleção brasileira também. Acho que ele foi um grande goleiro e continua sendo. Claro que eu não vou discordar do próprio Fernando Diniz, mas também não posso discordar do André quando ele falou da cabeçada do gol do Thiago Neves. É indefensável aquilo ali. Não, tudo bem. Por mais difícil que seja. O Quaresma, mas ele tinha que ter ido na bola. Ele é goleiro. Porque pra sair na foto? Não, pra sair na foto, sei lá. Mas entendeu? não é. Eu acho que o que a gente está falando do Rogério não é uma atitude dele, não é um lancezinho, é o contexto em geral. Ele foi muito ruim. No jogo. Não, ele No foi jogo muito em si. ruim. No jogo em si. No jogo em si, ele não foi muito ruim. Você tá Não, falando ele que vem- no jogo em si, Ele veio no jogo em si, quer dizer, ele vem vindo bem ruim. Não, mas quanto o Botafogo ele deu o passe pro gol do Rivaldo aí na cobrança de falta. lógico. Não, e até Ele mesmo, foi idolatrado. olha só, até mesmo no jogo contra o Flamengo, ele fez 3 grandes defesas. Mas, na cabeçada do Thiago Neves, a cabeçada realmente até era Ia indefensável. queima-roupa, não tinha Mas- condição dele ir na bola. Mas ele deveria, pelo menos, ter ido na bola para justificar o salário que ele ganha. Entendeu? Mas não foi. Então, meu amigo. pois é. Bom, mas também tem certos goleiros que vão na bola e vão com mão de maionese e tomam gol. É o próprio caso do próprio Diego mas Cavalieri. eu prefiro esses, que pelo menos não são omissos, né? Mas o Diego Cavalieri foi com mão de maionese e depois tomou um gol. Contra o próprio Santos agora. Foi o gol do lado do Neymar. A questão não é que vai ou não vai na bola. A questão é que tem jogada que a jogada é rápida. Exatamente. O cruzamento parte. O campo estava chovendo no Morumbi. Vem a cabeçada com aquela força aqui. Não tem goleiro que vai naquela bola ali. É difícil ir naquela bola ali. Mesmo o próprio Jefferson também, que pula bem, pula bastante. Vai ser muito difícil para ele pegar aquela bola. Mas ele pegou cabeçadas bem difíceis naquele jogo. Mas, enfim. Mas enfim, agora o nosso amigo Daniel Souza, ele quer falar alguma coisa? Fala aí, Daniel, no nosso destaque. Ô, Diniz, eu quero fazer uma pergunta para você. Você prefere David ou Luiz Fabiano? David, sem dúvida nenhuma. David, pelo menos ele não é metido, como é o Luiz Fabiano. Ele não fala. E para você, Daniel? Ele pode até, assim, tá numa fase ruim e tal, não jogar na posição dele, mas ele não fala. Entendeu? Peraí, então você gosta de jogador mudo? Não. Ele não. Não, eu não gosto de jogar. Não gosto. Eu prefiro jogador que. Assim, pra você falar, você tem que fazer. Entendeu? Pra você falar,
Você tem que mostrar dentro de campo que você é. E o Luiz Fabiano nunca mostrou dentro de campo. Pra mim, não. Pra mim, não. Pra você se achar o fabuloso, você tem que ter um desempenho fabuloso. O fabuloso que foi que botou Fabuloso não foi a gente aqui que imprensa falou. espanhola. A imprensa espanhola botou fabuloso. Mas como disse a Miriam... Ele vestiu a camisa. Ele vestiu a camisa. Mas ele não é fabuloso. Ele não é fabuloso. Ele é um bom jogador, artilheiro, que sempre... Ele não é nem bom. Sempre foi artilheiro Ele onde não passou. é nem bom. Ele é tá? mediano, ele é Nossa. mediano e tem mais. Ele é mediano e realmente, eu acho que ele fala muitas vezes. Ô, Miriam, ele não é nem mediano, ele é fraco. Ele é fraco. Haja vista a Copa do Mundo que ele fez. Jogo entre Brasil e Holanda, que o Brasil precisava dele, ele sumiu. Ele Mas só na assinou a súmula. Mas na Você- Copa do Mundo Mas só ninguém que fez você tá, nada. mas só que você tá, isso na minha opinião, você tá querendo judiar de um jogador em um jogo. Não, um jogo muito importante. Fundamental. A gente estamos não Mas estamos a falando de gente- qualquer mas um jogo. minuto, Mira, a gente não está falando de Brasil e Grécia. Ou então Brasil e Moçambique, ou então Brasil e Ilhas Fiji. A gente está falando de Brasil e Holanda. Brasil e Holanda pelas quartas de final de uma Copa do Mundo. Peraí. O Felipe Melo faz uma falta do cara, é expulso, o Luiz Fabiano tem culpa onde? Não, mas O cara peraí. pagando gol pra culpa do Luiz Fabiano. Tava olha 1x0 só. no Brasil. Olha só, Robinho fez o gol, cara. E cadê Luiz Fabiano? Cadê Luiz Fabiano? Luiz Fabiano não Mas apareceu. Mas quando precisou Entendeu? dele, ele fez gols em partidas decisivas do Brasil, ajudou o Brasil. Tá. Aí vocês querem crucificar o Luiz Fabiano por um jogo. Não, eu não quero crucificar, eu não crucifico só o Luiz Fabiano, não. Eu crucifico o Luiz Fabiano, crucifico mais ainda o Felipe Melo, crucifico também outros jogadores. Que no entendeu? momento que precisa, em partidas importantes, somem. Depois querem fazer gol adoidado em partidas que não são tão Mas só que decisivas. o Brasil perdeu para a Holanda. É isso que eu tô querendo Não dizer. jogou contra a Ilha de Malta, não. Esses Nada times disso. Não. Jogou contra uma seleção boa. Não, ô, Quaresma, Boa, tudo não. bem. Excepcional. Excepcional. Não, concordo com você que a Holanda é ótima seleção, só que tem que esses caras sumiram. Entendeu? E o Felipe Melo fez bobagem. Sumiram ou então foram muito bem marcados? A gente Diniz, queria perguntar pra você. O Luiz Fabiano não jogou bem na partida contra a Holanda e aí, na sua opinião, ele não é merecedor de jogar na seleção e é um péssimo jogador. Não só por causa da partida contra a Holanda, não, como por causa de outras partidas também. E no caso do jogador que joga muito bem uma partida na seleção, por exemplo, o Cortez, ele é o novo Nilton Santos? Não é o novo Nilton Santos. Peraí, né? Peraí, vamos pegar leve, né? Pra mim, aí o Cortez, ele jogou muito bem contra a Argentina, e aí vamos convocá-lo para ver se ele continua bem. Entendeu? Vamos convocá-lo de novo para o jogo contra o Gabão, por exemplo. Mas na fase que o Brasil estava precisando ganhar do Uruguai, quem salvou o Brasil foi o próprio Luiz Fabiano. Na fase o quê? Quando o Brasil estava precisando na Eliminatória eliminatória. Quem salvou o Brasil foi o Luiz Fabiano. Nenhum atacante que ia para a seleção vingava. Tinha Wagner Love, tinha demais jogadores aí, aquele O próprio Afonso. aquele Catiço. Isso. Ia para a seleção, ninguém resolvia. E quando botou o Luiz Fabiano, ele foi lá e resolveu para o Brasil, jogando contra o Uruguai, que tinha o Louco Abreu jogando bem, O Forlan. o Forlan. E o Luiz Fabiano, na minha opinião, ele é um ótimo centroavante. Eu acho ele um ótimo centroavante. Mas que pelo que ele fala, ele não mostra dentro de campo em relação Bom, mas àquilo agora, que ele fala. Tudo bem, mas Gente. agora, primeiro que eu acho muito difícil a gente cobrar de um cara que tá 1 ano parado, 10 meses parado. Não, nesse Eu já ponto tô eu começando por concordo aí. com você. Segundo, Copa do ano passado, de 2010. Outra coisa que eu acho difícil a gente comparar. A gente jogou contra uma Holanda, Invicta. invicta, e que tinha o Snyder, que tá jogando barbaridade. Jogou O muito. Robin tava em grande fase O naquela... Robin também. E outra coisa que já foi destacado aqui. Teve um gol. Não, mas olha só, peraí. Com relação a esse jogo contra a Holanda, o Brasil jogou muito bem no primeiro tempo. E cadê que o Luiz Fabiano jogou bem no primeiro tempo? Não jogou. Mas só que ele Não foi muito jogou. marcado também. Entendeu? É difícil. Ele foi Mas muito o marcado. jogador que se julga o fabuloso tem que se movimentar para saber sair da marcação. Entendeu? Se a gente, então, se a gente for ver por aí, então a gente vai ter que, então, contestar o próprio Ronaldo, fenômeno. Em 98, na Copa do Mundo, ele não fez nada. Não. Ou então ele, Só ou um. então Ele ele é não- o cara Como ele também. não fez nada? Ele fez 4 gols, pô? Mas Então, na final, e na final? Mas como ele é o cara, precisou então? No dele. final aí, meu amigo. Mas você vai discutir a capacidade do Ronaldo por aquele jogo?
Não tem como você discutir. Não, mas eu não tô difícil. discutindo só por causa do jogo contra a Holanda. Eu tô discutindo por causa de outros jogos também. O Diniz está criticando a imprensa chamar o Luiz Fabiano de fabuloso. Lógico. E o Adriano Imperador? Ah, mas o Adriano Imperador, cara, ele também não... Ele tá longe de ser imperador também, né? Mas o Adriano ainda mostrou alguma coisa, entendeu? Nesse sentido. E o Adriano também não fala. Não fala tanto assim. Mas entendeu? ele não precisa mostrar. Ele não precisa falar alguma coisa. As atitudes dele fora de campo, coitado. Não, né, realmente. Mas o Adriano não se acha o melhor jogador, entendeu? Bom, aí a gente vai entrar numa também que eu acho que é o seguinte. O que o jogador faz fora do campo, a vida dele é fora do campo. Verdade. Não, tudo bem. Eu não tô aqui, por Pra exemplo... ficar julgando a vida do tipo, jogador fora do campo. Do que o próprio Adriano faz, que o próprio Ronaldo faz, que o Ronaldinho Gaúcho faz, que o Fred faz. Não me interessa, ele tem a vida dele. Mas ele tem que chegar dentro do campo e tem que mostrar serviço. Tem que fazer gol, eles são pagos pra fazer gol. É lógico. Lógico. E que é o caso do próprio Luiz Fabiano. Ele é pago, faz gol e é um grande jogador, na minha visão. Na minha também. E ele detonou tudo na época que ele jogou pelo Sevilha. Principalmente contra um Barcelona, contra um próprio Real Madrid. No Campeonato Espanhol é bem mais fácil, né, meu amigo? Que só tem Barcelona e Real Madrid de grande, né? Isso eu concordo com você. Exatamente. E na Liga Europa que ele foi campeão, como A diz Liga, aqui a o Liga Bruno Europa Ávila. é o equivalente à Copa Sul-Americana daqui, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Ué, mas também tem de alto nível. Mas tem grandes clubes. Tem grandes clubes. E A aqui- Lazio tá lá hoje, o Sporting. Exatamente. Então, ou seja, é algo assim que, na minha opinião, eu acho que o próprio Luiz Fabiano é um grande jogador. E se for contestar o Luiz Fabiano, também tem que contestar o próprio Ronaldo. Fenômeno. Mas aí o Ronaldo teve um problema de saúde, né, cara? Mas o Luiz Fabiano também. Voltou agora de Não, cirurgia. mas eu não tô contestando ele agora. Eu tô contestando ele na Copa de 2010 e de antes também. Eu acho Entendeu? assim, gente, eu concordo com o Diniz, e eu acho assim, realmente, eu não concordo que ele é fabuloso, não vejo tudo isso nele, mas pior do que isso, eu acho que assim, comparar Ronaldo com aquele episódio de 98, eu acho que é maldade. O Ronaldo nem se compara à trajetória do Ronaldo, que foi um grande jogador. Ronaldo Fenômeno foi um grande jogador, sem contestar, para mim, Incontestavelmente, né? isso mesmo. Ô, Miriam, mas aqui... Agora, você lembrar daquele episódio, isso é maldade. Não, maldade não. Não, é Mas maldade vocês estão sim. querendo comparar Não, e o não tem jogador por um comparação. jogo. É um jogo. Vocês querem comparar o Luiz Fabiano por causa de um jogo contra a Holanda. Copa do Mundo. E o Luiz Fabiano não teve responsabilidade nenhuma na derrota do Brasil. Ele não- Exatamente. não teve Não, mas responsabilidade olha nenhuma na só, derrota do olha Brasil. só, de novo, eu não estou querendo falar do Luiz Fabiano só por causa do jogo contra a Holanda. Tô falando do Luiz Fabiano. Caramba, tô falando do Luiz Fabiano na carreira dos clubes antes da seleção e na seleção também como um todo. Entendeu? Poxa, o que ele fez para justificar o apelido de fabuloso? Fabuloso tem que ser uma coisa espetacular, fantástica. Isso, ô, entendeu? Diniz. Se Zico fosse chamado de fabuloso, ainda vá lá. Zico, Roberto Dinamite, Pelé, Pelé, Garrincha, entendeu? Jairzinho e o outros Gerson. Gerson também, fossem chamados de fabuloso, tudo bem. Agora, Luiz Fabiano não justifica. Não justifica. Não, tudo bem, mas a partir do momento que ele se auto-intitula é uma coisa. Quando a imprensa de um outro país, que não foi a imprensa brasileira, foi a imprensa espanhola, e que o Luiz Fabiano estava sendo fabuloso na Espanha, estava. Se ele não chegou, Diniz, se ele não chegou a ser fabuloso numa Copa do Mundo, a gente tem que ver o porquê disso. Tem várias situações. Ele ficou nervoso? Como que foi a própria concentração da seleção brasileira? O Robinho ou então o Nilmar estavam disponíveis para desmarcar o Luiz Fabiano para ter que marcar gol, para ter que fazer grandes jogadas? Não, nesse ponto, é complicado. Nesse ponto eu até concordo com você. E aí você entrou naquele ponto que eu vou entrar Mas, também. O Brasil desafiou a Holanda. É isso que eu estou querendo dizer. Claro.
o Brasil foi eliminado por uma Holanda e que se o Brasil perdesse para a Espanha, para a Itália, para a França, Até mesmo para Portugal, né? até nesse mesmo ponto. para Portugal, que são seleções fortes, isso é uma coisa. Ou então você acha que os próprios holandeses não devem ter estudado sobre o Luiz Fabiano? Ah, claro que estudaram. Eles devem Claro ter que marcado um estudaram. monte. Claro que Eles estudaram. eles devem ter marcado um monte. Então, é isso que eu tô... Tipo, eu não tiro a sua razão e a razão da Miriam de contestar o Luiz Fabiano. Eu só acho que ele teve um período e que ele realmente foi fabuloso na época do Sevilha. Eu estou falando época do Sevilha. É isso que eu tô querendo dizer. Aham. Claro, com certeza. Nesse ponto, eu até concordo com você, porque, por exemplo, uma coisa é a imprensa te chamar, né, de fabuloso, tal, de imperador, de fenômeno, né, como chamou o Ronaldo, né, tal. Agora, outra coisa é você se intitular, mas tudo bem. Concordo com... Não, nesse ponto eu concordo com você, vai. Exatamente. E depois que eu acho que éramos, né, para ter falado do jogo São Paulo e o Flamengo, mas virou Luiz Fabiano, né, contra o resto do mundo. Mas tudo bem, cada um tem a sua opinião. Isso aqui é o nosso programa Quatro Linhas, né, que vive aí sempre trazendo muitas alegrias para diversos internautas. E mandar um grande abraço para o nosso amigo Rodolfo, que nos escreveu semana passada, que ele é deficiente visual e que passou um grande e-mail para a gente. É verdade, nos emocionou muito, né? Bastante. E dando seguimento ao jogo do Flamengo contra o time do São Paulo. E o Williams, hein? Que foi expulso novamente. Aí eu vou levantar uma. Se o Williams foi expulso, o Dagoberto também teria que ser expulso. Muito mais. Merecia até mais Verdade. do que o Williams, porque o Williams não encostou no Carlinhos Paraíba. Na verdade, eu sinceramente, na hora eu fiquei na dúvida, né? Eu também fiquei. Mas depois, revendo o lance, eu tive a certeza de que o Williams não tocou no Carlinhos Paraíba. Mas, para os torcedores do Flamengo, foi até bom, né, que o Williams tivesse sido O time expulso. melhorou, né? Mas, na verdade, não faria a menor falta para o jogo contra o Fluminense, né? Porque ele já tinha recebido o terceiro cartão. Na verdade, quando o Williams saiu, o time do Flamengo melhorou. Os passes melhoraram e o Dagoberto deveria ter sido expulso também. Com certeza. O árbitro, na verdade, ele só expulsou o Williams para poder compensar, né, a expulsão do Lucas. Exatamente. Eu vou te contar, eu não tenho implicância com o Williams não, mas não joga nada, vou te falar. Quem? O Williams não joga nada, você é um caneleiro. O Williams não joga nada, como também temos muitos torcedores que também pensam da mesma forma, né? Que o Williams Verdade. realmente... Aliás, eu acho que a ideia do próprio Fernando Diniz, há alguns programas atrás, foi bem interessante. Pegava o Williams, treinava só passe durante um mês, assim, 2 semanas consecutivas. É verdade. Tirava do time e treina só passe. Williams, nós vamos treinar só passe hoje. Então, acho que essa ideia é uma ideia bastante interessante. Isso depois dos treinos coletivos, tal. Aí treina passe e depois, de repente, vai melhorar, né? Exatamente. Então, logo em seguida, saiu o gol do próprio Renato Abreu. Aliás, acabou batendo no Carlinhos Paraíba. No mito, Carlinhos Paraíba e outra, né? Carlinhos Paraíba. O próprio Carlinhos Paraíba conseguiu ajudar. Que entrou no lugar de quem? Luiz Fabiano. E o Carlinhos Paraíba, que conseguiu ajudar o time do São Paulo expulsando o Williams, prejudicou. E dando passo pro gol do Dagoberto, se eu não estou enganado. Aliás, um golaço, hein? Golaço. E aí também tem aquela velha pergunta: para onde vai jogar o Dagoberto em 2012? Internacional ou Santos, né? Segundo o nosso repórter Andrei Sanches, ele já está acertado com o Santos. Segundo ele também disse, André Sanches? ele foi oferecido ao Fluminense. E ao Corinthians. Quando ele foi perguntado se o Dagoberto iria pro Corinthians, ele falou: pro Corinthians ele não vai porque ele já acertou com o Santos. Fonte é o Andrei Sanches. Uma fonte... Bom, quando é presidente de clube, meu amigo, é porque com certeza tem uma grande chance dele acertar com o clube dele. Quer ver? Agora, fazendo mais uma pergunta para vocês da mesa. O Flamengo entrou definitivamente na luta pelo título do Campeonato Brasileiro? Bom, para mim, ele já estava, né? O problema era a sequência de jogos sem conseguir ganhar, né? Agora ele voltou a ganhar, ganhou 2 seguidos, né?
e ganhou de um rival direto, né? Que é o São Paulo, lá dentro do Morumbi. Aliás, o São Paulo completou a quadra, né? O São Paulo tem 4 derrotas em casa. Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, né? Mas beleza, o São Paulo né? não tem um bom desempenho em casa. Ele joga contra cariocas, né? Principalmente. Depois, aí vem os empates e as vitórias contra times de outros estados, né? Aí até o jornalista do lance estava falando, né? Que a sorte do São Paulo é que o América não disputa a primeira divisão, né? Ou então o próprio Duque de Caxias também, né? Verdade. Mas eu acho que o Flamengo briga, sim, pelo título, eu acho. Mas vai depender muito do Fla-Flu, né? Que aí o Fla-Flu que vai selar o destino dos dois times. E essa pergunta, o campeão sai dessa partida, Flamengo e Fluminense? Olha, rapaz, é muito difícil determinar que o campeão sai dessa ou daquela partida, porque o campeonato tá igual aqueles como é que se diz? Simuladores de campeonato brasileiro, né? Em que você faz quem está embaixo ganhar de quem está em cima, quem está em cima estaciona, quem está embaixo sobe. Então Enfim, você quer meio que dizer que isso parece um FIFA Soccer, por exemplo? Pode ser. Enfim, realmente tá muito complicado a gente dizer, né? Porque o Vasco estava lá embaixo, começou a subir, chegou em primeiro, estacionou um pouquinho. Aí vem. O Corinthians ficou líder durante 17 rodadas, caiu para terceiro, voltou a ser segundo, tal. E aí vem. O Flamengo foi líder, vice-líder, tal, caiu para sexto, agora continua em sexto, mas vem subindo. O Fluminense também subiu, agora está em quinto. Então, realmente está difícil da gente determinar se o campeão vai sair do Fla-Flu ou de outros jogos, né? Exatamente. E vamos fechar então mais um bloco, né? O bloco do Flamengo. Já tivemos diversas discussões. E você, amigo internauta, você pode aí mandar um e-mail para a gente. E nós queremos saber a sua opinião. O Luiz Fabiano, ele é fabuloso ou ele não é fabuloso? Como poxa, você já puderam ouvir. Isso vai dar uma polêmica. Isso vai dar uma polêmica. Na próxima semana nós vamos ler. Provavelmente nós vamos ter mais ou menos aí uns 200, 300 e-mails aí, porque realmente temos muitos adeptos do Luiz Fabiano também. Mas, Fernando Diniz, qual o seu destaque final, Fernando? Bom, meu destaque final, no caso do Flamengo, né, vai para aí a boa atuação do time, né? O Flamengo foi bem taticamente falando, e também vai para o Thiago Neves, né? O Thiago Neves que nas 2 últimas partidas cresceu e fez 2 gols de cabeça, curioso, né? O Thiago Neves, que nunca foi muito de fazer gols de cabeça, fez 2 aí nas 2 últimas partidas. Thiago Neves vem subindo de produção aos pouquinhos. André Rocha, o seu destaque do Flamengo, André? O meu destaque vai também para o Thiago Neves, fez uma belíssima partida, quando foi acionado esteve bem, e vai pro público. Tava um bom público no Morumbi. O maior até agora do campeonato, 63 mil. Apesar do tempo chuvoso, a torcida compareceu. Foi um público formidável. Foi assim porque não tem o Maracanã. Se tivesse o Maracanã, o maior público seria com certeza do Maracanã. É disparado, né? Principalmente em jogos do Flamengo, né? Ou do Fluminense. Daniel Souza, qual o seu destaque final, Daniel? Destaque professor. Deu nó tático no Adilson Batista. Bom, não deve ser muito difícil dar um nó tático no Adilson Batista. É verdade. Né? Diga-se de passagem, que fase vive o nosso Adilson, não ganha lugar nenhum. É verdade. O Adilson também deu uma inventada legal, né? No esquema tático do São Paulo ele também, saiu né? do Santos, ele teve no Cruzeiro, agora tá no São Paulo. Ele me faz o favor de deixar um Rivaldo no banco. Absurdo isso, né? Absurdo. Só na cabeça do Adilson Batista. É. Mesmo, né? Bruno Ávila, o seu destaque final, Bruno? Meu destaque final, ele vai ser um como assim? O Renato faz o gol da vitória, mas não comemora. Não entendi o que ele fez ali. Ele queria abraçar o Carlinhos Paraíba. Será? Com certeza. Só se for, ficou esperando, né? Ficou esperando na esquina, né? O Carlinhos Paraíba. Ele tá parado, devia estar parado na esquina esperando o Carlinhos. O gol da vitória, aí eu vou ver a comemoração e ele fica parado. Não entendi nada.
Fica aí o meu como assim pro Renato. Protesto, né, Bruno? É isso aí. Miriam Barbosa, a fabulosa dos taxistas. Qual o seu destaque final, Miriam? É verdade. Meu destaque final, antes de eu falar meu destaque final, eu concordo com... Eu concordo e ainda vou falar mais do Renato Abreu. Assim, ele se achou fazendo aquele gol, que não chegou nem perto do gol do Dagoberto, que aquilo sim ele devia se achar. Ele se achou, nem comemorou os colegas dele, os amigos dele, inclusive o Ronaldinho, que comemorou muito mais que ele. Então, assim, eu acho que ele se achou demais. Eu não vou ser pior do que o Bruno. Ele Renato se Abreu achou. fabuloso, então? Não sei da onde. Mas o meu destaque, eu venho criticando muito esse destaque, mas agora eu vou dar um elogio. O Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que ele está conseguindo organizar o time, ele está conseguindo colocar o time legal em campo. Então, meu destaque final vai para o Vanderlei Luxemburgo. Fechou. Nosso professor. Será que depois que o Vanderlei abandonou o terno, ele perdeu as forças? É uma boa pergunta e os nossos amigos internautas também podem responder. E o meu destaque final também vai para o próprio Thiago Neves, que voltou a ter que fazer uma boa partida e novamente quebra a cabeça do Mano Menezes. Alô, Mano. Thiago Neves já merece ser convocado para vestir a nossa amarelinha. 4 linhas, a comunicação está no ar.